dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 20 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Atualmente estou nas férias entre a segunda e a terceira fase, então já terminei o primeiro ano de medicina. E nesse vídeo aqui eu vou devagar pensar, filosofar sobre as especialidades que eu faria ou não faria após ter cursado o primeiro ano de medicina. Lembrando que o que eu vou falar aqui é baseado na minha experiência bem precária de medicina. Eu só cursei o primeiro ano de medicina e não tenho muito contato com a clínica ainda, mas eu quis gravar esse vídeo para no futuro rever esse vídeo e ver se eu mudei muito ou não minhas opiniões. Com relação ao semestre passado, porque já teve uma parte 1 desse vídeo aqui, que foi quando eu terminei a primeira fase, eu gravei um vídeo desses, eu já mudei bastante coisa. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui nos cards. Vamos primeiro para as especialidades que eu faria após terminar o primeiro ano de medicina. E a primeira especialidade eu garanto que vai surpreender todos vocês, porque foi uma surpresa até pra mim. Se chama otorrinolaringologia. E não, eu não quero fazer otorrino por causa da plástica. Muita gente pensa que otorrino é só plástica. Plástica de nariz, principalmente. Eu, por exemplo, tinha essa visão quando eu era menor, porque eu fiz uma rinoplastia, inclusive é por isso que meu nariz é bonitinho assim, e eu fiz com um otorrino. Mas a plástica de nariz é apenas uma das cirurgias que um otorrino pode fazer, e não foi por conta da plástica de nariz que eu me senti atraída por essa especialidade. O otorrinolaringologista, ele é o especialista que vai lidar com o nariz, o ouvido e essa aqui é a parte da garganta, que é a parte de laringo, laringe, garganta. E eu me atraí por essa especialidade principalmente porque é uma das únicas especialidades que mistura clínica com cirúrgica. Muitas outras especialidades você não consegue misturar essas duas numa mesma residência. Ou você faz clínica, ou você faz cirúrgica, ou você faz duas residências para poder atuar nas duas áreas. Então o cardiologista, por exemplo, ele não pode fazer cirurgia no coração, a menos que ele tenha residência de cirurgia cardiovascular. Só que só a residência de cirurgia cardiovascular já é 5 anos. Ainda mais uma cirurgia de cardiologia vai mais uns 3 ou 4 anos aí na conta. É muito tempo para ficar numa residência estudando, ganhando pouco e trabalhando que nem um cachorro. E eu confesso que isso me desestimulava um pouco. Eu sempre gostei muito de clínica e de cirúrgica, das duas áreas. E eu queria muito achar uma área que pudesse juntar as duas. Tanto é que no começo do semestre eu comecei a cogitar e até fazendo alguns cálculos do quão para mim seria penoso fazer duas residências, uma na clínica e outra na cirúrgica. Se eu ia ficar muito cansada, se eu ia sentir falta de ter um consultório, porque na residência não tem muito como a gente ter um consultório, porque eu queria muito atuar nas duas áreas, tanto na clínica quanto na cirúrgica. E eu comecei a ficar um pouco mais interessada na otorrino quando teve o encontro de especialidades cirúrgicas lá na UFSC, promovida pela LAVIC, que é a Liga Acadêmica de Vivências Cirúrgicas. Vieram vários profissionais falar sobre cirurgia, inclusive eu até desconsiderei algumas áreas cirúrgicas após o contato com esses profissionais, como por exemplo cirurgia cardiovascular. Eu cogitava antes cirurgia cardiovascular, mas após esse encontro eu parei de cogitar, porque eu confesso que eu acho que até foi um próprio erro dos médicos, eles não souberam expor essa área cirúrgica muito bem. Parecia mais que o mercado estava super saturado, que quem se formasse na residência de cirurgia cardiovascular não ia arranjar emprego, e por mais que eu sei que isso foi um pouquinho de exagero, isso acabou me desestimulando um pouco, não achei tão empolgante quanto eu achava que ia ser. Claro que isso pode mudar no futuro, óbvio, mas no momento eu desconsiderei cirurgia cardiovascular, que eu tava começando a considerar. Eu nunca pensei que eu iria pra área cirúrgica, e eu tô pensando isso agora, é um pouquinho de choque de realidade, sei lá. A gente vem toda com aquela mentalidade de a clínica soberana, e aí quando você começa a se encantar um pouquinho por cirurgia, dá um choque. Também acho que o pessoal da cirurgia deve ter a mesma noção, porque cirurgia tem todo um glamour, Grey's Anatomy, enfim. E quando você vem pra faculdade e vê que boa parte dela é clínica e não cirúrgica, acho que também deve ser um choque. Mas só divagando aqui do nada, é mais uma conversa entre eu e vocês. E é por isso que eu quero que vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu amo conversar com vocês. Mas voltando ao tópico em questão, eu fui justamente nesse encontro porque eu queria saber mais sobre as especialidades cirúrgicas, como é que elas atuavam. Algumas me surpreenderam, como por exemplo neurocirurgia. Eu pensava que eu nunca ia querer fazer e aí de repente eu achei mais interessante. E uma dessas especialidades que me surpreendeu muito foi otorrino. Outra que também me surpreendeu foi um pouco de ortopedia. Antes eu não considerava nem um pouco e aí eu comecei não a considerar, mas eu achei bem mais interessante. Achei digno de estágio. Eu vou pensar em fazer um estágio nessa área. Não acho que eu queira seguir ortopedia, apesar de que também é uma das áreas que mistura um pouquinho de clínica com cirúrgica, mas eu não tô pensando em ir pra ortopedia. Na verdade é por outro motivo, é porque além de eu não gostar tanto assim de osso, só me surpreendi um pouquinho, mas não gosto, continuo não gostando. Ortopedia é muito punk de você se formar um ortopedista. E é claro que sim, eu considero essas coisas quando eu estou escolhendo uma área também. Por mais que o pessoal ache engraçado, porque eu escolhi medicina numa federal, não significa que eu quero sofrer a minha vida inteira. Mas voltando pro tópico em questão, uma das especialidades que me surpreendeu demais
mais foi a otorrino. Quando eu vi que tinha otorrino na programação desse encontro, eu cogitei sair da sala quando fosse a otorrino, porque eu sabia que eu não ia querer otorrino. Pra mim parecia algo muito chato você lidar com nariz, garganta e ouvido. E eu confesso que eu me surpreendi demais. Primeiro, algo que me deixou realmente entusiasmada e feliz foi o fato de ser uma especialidade que junta clínica com cirúrgica. E foi interessante porque a médica que foi lá, ela era simplesmente maravilhosa. Ela também nos mostrou quais as áreas que a otorrino lidava, além de plástica. E isso me deixou muito entusiasmada. Para vocês terem uma ideia, surdez e otorrino. Parece meio óbvio quando a gente fala que lida com o ouvido, mas pra mim não era. Medicina do sono é uma sub da otorrino. Extração de amígdalas também é da otorrino, partes aqui da garganta. Então eu imagino que com certeza deve lidar um pouquinho com a fala, sim, e vários outros problemas relacionados. E saber de tudo isso, eu confesso que acendeu... Opa, bati no meu microfone. Acendeu um pouco a chama do calor, do amor no meu coração. Eu gostei mais da otorrino e eu comecei seriamente a considerar virar otorrino. Não bati o martelo ainda, estou longe de fazer isso, mas eu gostei bastante. Claro que eu só tive contato com essa especialidade nesse encontro, e é óbvio que a médica, ela é suspeita pra falar, porque ela parecia uma médica muito apaixonada pela profissão dela, porque tem isso também. Tem alguns médicos que nós conhecemos e nós conversamos que eles não são apaixonados pela área que eles escolheram. Consequentemente, eles te passam uma visão muito ruim da área que eles escolheram. Eles falam que não tem trabalho, que não tem mais mercado, que eles não conseguem trabalhar, não conseguem paciente, que os pacientes são chatos, que você não consegue fazer seu trabalho, que é difícil, que não vale a pena. Enquanto que um profissional apaixonado, ele vai mascarar toda a parte ruim e vai só te falar as boas. Isso acontece também. Então é óbvio que um profissional apaixonado faz uma pessoa se apaixonar mais facilmente por aquilo. E inclusive esse é um dos motivos que eu criei aqui a página, porque eu sou completamente apaixonada pela medicina e eu não gostava de ver pessoas falando mal da medicina como se fosse algo horrível nas redes sociais, porque não é. Depende muito de você gostar ou não. Se você não gosta, é só não seguir a área. Mas eu criei o canal e o Instagram justamente pra falar dessa minha parte apaixonada pela medicina que existe dentro de mim. Voltando ao otorrino, comecei a considerar, não bati o martelo ainda, e eu fico um pouco chateada porque na UFSC a gente não tem uma matéria de otorrino pra gente conhecer melhor, e eu provavelmente teria que pegar um estágio por fora pra conseguir bater o martelo de que eu quero otorrino, mas eu comecei a considerar. Segunda especialidade que eu gostei, que eu considero, pneumologia. Nesse último semestre nós acabamos de estudar o ser humano saudável. Bom, tem um pouquinho ainda na terceira fase, mas é só o primeiro mês, e eu tive contato com respiratório com pneu. Eu tive sistema respiratório, e se vocês lembrarem do último vídeo que eu fiz desse aqui, de especialidades que eu faria ou não faria, eu combinei que eu cogitava pneu e cogitava cardio. Cardio eu descogitei. Não é que cardio seja ruim, não é que cardio seja chato, só que eu não me vejo mais fazendo porque envolve muita física e eu confesso que não é minha facilidade. Sei lá, não é algo que me brilhou o olho. Eu gostei, mas não foi aquele tipo, oh, que paixão cega. Eu acho que foi mais pelo respiratório do que por cardio. Eu gostei muito de estudar respiratório, eu achei muito interessante. Por mais que minha turma estivesse surtando pra decorar os lobos do pulmão, eu adorei. E isso influenciou sim nas especialidades que eu faria ou não faria. Então, atualmente, eu faria pneumologia. Ainda tem que maturar mais essa questão, mas tendo o contato que eu tive durante esse semestre, que foi um contato muito forte, eu gostei. Terceira continua sendo endocrinologia. Sim, eu continuo gostando de endócrino. Eu sempre vou amar endócrino. Na verdade, a minha ressalva a endócrino, se vocês forem ver o último vídeo, era duas. Primeiro que eu nunca pensei que eu fosse cogitar ou pensar ou gostar de endocrinologia. E quando eu comecei a pensar que sim, eu estava gostando de endócrino e sim, eu estava cogitando virar endócrino, isso pra mim foi um baque e um choque. Então, no último vídeo, se vocês lembrarem, eu estava me acostumando com a ideia. Essa era a primeira ressalva. E a segunda ressalva que me deixava um pouquinho chateada e triste com a endócrino é que se eu quisesse, eu não conseguiria seguir uma especialidade cirúrgica para endocrinologia. E isso me deixava um pouquinho triste. Atualmente, agora, eu já consegui digerir um pouquinho mais as duas informações. Não tá no meu top 1, tá no meu top 5, tá em terceiro lugar. Eu ainda tenho um pouquinho essas questões, eu nunca me imaginei sendo endócrino, então atualmente eu ainda fico pensando, nossa, mas endócrino. Mas eu já tô digerindo um pouquinho melhor, pode ser que saia uma endocrinologista. E segundo, eu já estou pensando que também é possível que eu siga uma especialidade clínica, não tem problema nenhum, por mais que eu goste de cirurgia, a gente não pode fazer tudo que a gente gosta. E também a cirurgia tem as suas partes ruins, que eu também não gosto muito, como por exemplo, a sala de operações ser muito fria. E sim, eu penso nisso porque eu sou muito friorenta e eu odeio sentir frio. Mas o fato é, eu já tô conseguindo digerir um pouquinho mais a endócrino e já tô entendendo que eu gosto muito. No próximo semestre eu vou ter mais contato com endócrino, agora falando de sistema reprodutor e hormônios reprodutores. E aí eu falo pra vocês que eu achei se continua no meu top 5 ou não. Quarta especialidade que eu faria, neuro. Continua neuro aqui, lá pra baixo, não tá no top 1, mas tá no top 5. Também tenho meus medinhos com neuro. Pra mim, pelo menos, foi muito parecido com cardio. Eu gostei, só que brilhou um pouco mais o olho que cardio, é por isso que tá aqui no top 5 e cardio não. Só que a questão é que bem difícil. Então, se eu seguisse neuro, eu teria que saber que eu vou ter que estudar bastante numa área que eu não tenho tanta facilidade assim
sim, porque envolve bastante física. Mas eu ainda gosto bastante de neuro, gostei da fisiologia de neuro na primeira fase. Vamos ver se vai continuar quando eu entrar no ciclo clínico e tiver mais contato. E por último, medicina de urgência. Medicina de urgência é o mesmo motivo do último vídeo. Eu tenho algumas ressalvas, eu gosto muito de emergência, pelo menos eu acho que eu gosto, porque eu nunca tive contato maior com isso. Eu gosto muito de medicina de urgência, medicina de emergência e de estar ali com o primeiro contato, então paciente com SAMU, acidente. Eu confesso que eu acho bem interessante. Eu só tenho algumas ressalvas de, primeiro, tem que ficar dando plantão sempre. Não vamos negar que isso acaba cansando um pouco depois. E segundo, que eu só vou ter aquele contato inicial com o paciente e depois tchau. E eu não sei se eu ia gostar tanto de trabalhar assim pra minha vida inteira. Uma coisa é, enquanto a gente aqui ainda tá animado com a juventude e eu tenho bastante energia, eu fazer esse trabalho. Mas eu fico pensando lá com 50, 60 anos se eu teria o mesmo pique. Mas eu ainda gosto e ainda está aqui no meu top 5, ainda estou considerando. Agora, as especialidades médicas que eu não faria. Essa aqui vai dar o que falar. Eu vou perder... Bom, já perdi, né? No último vídeo eu já perdi minha melhor amiga e minha irmã. Agora eu vou perder de novo minha melhor amiga e minha irmã. Eu acho que no top 1 que eu não faria, pediatria. Eu não consigo gostar de atendimento com criança. E olha que eu já participei de um atendimento com criança. Não é nem questão de gostar ou não de criança. Claro que todo pediatra tem que gostar de criança. Mas o fato é, eu até gosto de criança. Só que a relação da criança com o médico é diferente da relação da criança com outra pessoa normal. A relação da criança com o médico é bem mais difícil. Primeiro que a criança, ela não te conta o que ela tá sentindo. Geralmente, as crianças mais pequenas, principalmente, geralmente a criança, ela vem mais pra uma demanda do pai, e não que isso seja errado, na verdade isso tá totalmente certo, porque a criança não percebe muitas vezes que está doente, do que da própria criança. Quanto menores eles são, mais é assim. Então a criança, ela não sabe te dizer de certo o que ela tá sentindo. Você fica mais com o relato do pai. Então você não sabe exatamente como que é a dor, quando começou a dor, quando que fica mais forte, quando que fica mais fraco, se piora quando ela faz isso ou melhora quando ela faz aquilo. Não tem muito essa relação com a criança, o que dificulta bastante o nosso trabalho de médico. Segundo, verdade seja dita, a maioria das crianças não gosta de médico. 95% das crianças choram quando o médico vai atender. E eu não sei se eu ia aguentar 95% das minhas consultas com alguém chorando no meu ouvido. E isso irrita. E o terceiro motivo de também porque eu não faria pediatria, muitas pessoas falam e eu concordo, e eu acho que eu vou até, porque na próxima fase eu vou ter um contato maior com pediatria e com o ambulatório de pediatria. Se você não sabe ainda como vai ser minha próxima fase, vê aqui os vídeos do card que eu botei ali pra vocês. Mas o fato é, pelo que todo mundo fala, pela experiência que eu já tive na interação comunitária, o maior problema de uma consulta de pediatria são alguns pais. Alguns pais que são mal educados. Tem alguns pais que eles acham que por serem pais, eles sabem mais do que o médico. E não sejamos injustos. Por você ser pai do seu filho, você com certeza absoluta sabe muito mais do seu filho do que eu, ou no caso do que um médico. Você sabe como é que seu filho reage à febre, por exemplo, e pode não ser o mesmo jeito que outra criança vai reagir à febre. Você sabe como seu filho tá, você sabe como seu filho é normalmente e por que agora do nada ele está estranho. No entanto, você não é formado em medicina, então você não sabe mais do que o médico sobre medicina. Então é cada um no seu quadrado. O médico não vai saber mais do que você sobre o seu filho, e você não vai saber mais do que o médico sobre medicina. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum em consulta de pediatria nós pegarmos pais mal educados, pais que acham que sabem mais do que o médico na questão medicina. Já ouvi histórias de pais que exigiram remédios específicos do médico, e isso é muito errado. Pais que não deixam o médico encostar no seu filho, pais que se irritam quando o médico fala alguma coisa que eles não concordam. E sim, você cria o seu filho do jeito que você quiser, mas o médico ainda tem que te orientar no melhor jeito que a ciência propõe. E não se esqueça que a maioria dos pediatras são pais e mães também. Então não se preocupe, ele não é apenas um médico, ele também é pai e mãe. Então com certeza aquilo que ele tá te falando, ele já aplicou no filho dele. Mas tem muitos pais e mães que chegam no consultório e a gente vai falar alguma coisa e não aceitam e brigam. Como por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico aqui. Não é recomendado a criança ter contato com açúcar até os 2 anos de idade. Nenhum tipo de açúcar. Isso está relacionado com altos níveis de obesidade e diabetes. E não preciso lembrar pra você que o açúcar faz mal à saúde, principalmente nessa idade. Então o que o médico vai falar pro pai e pra mãe? Não dê açúcar para o seu filho até os 2 anos de idade. E a partir dos 2 anos restrinja, não é pra dar a doidade pra criança. Obesidade infantil é uma doença. Mas tem muitos pais que quando escutam isso do médico, claro que o médico com certeza vai falar com muito mais calma do que eu estou falando aqui, porque o público é diferente, mas alguns pais, mesmo escutando isso do médico, ficam bravos. Falam que o filho é meu e eu crio do jeito que eu quiser. Falam que o médico não sabe de nada. Falam que como é que eu vou deixar a criança salivando, ela quer um refrigerante. Gente, a criança, ela quer o que é bonito, principalmente até os 2 anos de idade. Se você nunca deu refrigerante pra criança, ela não sabe o gosto do refrigerante e ela não gosta daquele refrigerante. Ela tá estendendo a mãozinha porque ela estende a mãozinha por um celular, ela estende a mãozinha por um livro que ela não sabe ler, ela estende a mãozinha pra qualquer
coisa que ela vê na frente dela. Enfim, é só um desabafo. E eu vou dar o meu exemplo aqui, só falando sobre o açúcar. Eu dei uma pincelada, fugi totalmente do assunto do vídeo, mas pra vocês terem uma ideia. Minha mãe não me deu refrigerante enquanto eu era criança. E eu cresci não tomando refrigerante. Nas festinhas, ela sempre me explicava, ela falava, olha filha, tu não vai gostar disso aqui faz mal. Água e suco é muito mais gostoso. Então eu cresci aprendendo que água e suco é muito mais gostoso do que refrigerante. Eu tomei refrigerante 2 vezes na minha vida. Uma vez que eu tava engasgada e não tinha água, então eu meti um guaraná pra dentro e era isso. E a outra vez, porque eu estava no casamento da minha irmã e eu não bebo álcool, e a minha irmã ia fazer o brinde e precisava botar alguma coisa na minha taça e botar um guaraná. E eu também dei um golinho de guaraná. E eu odeio refrigerante. Eu não tomo refrigerante e pode ter certeza, eu não sinto falta nenhuma de refrigerante. Então, se algum dia, quando eu era criança, eu estendia a mão pra uma Coca-Cola, era porque eu queria pegar, não porque eu queria tomar. E não estou aqui banalizando ou demonizando refrigerante. Não tem problema nenhum você tomar. Mentira, tem. Mas a questão é, refrigerante ele tem que ser encarado como uma comida não saudável, uma bebida não saudável no caso, e que tá tudo bem, porque afinal você de vez em quando come batata frita, você de vez em quando come um hambúrguer, você de vez em quando come alguma coisa que não vai te fazer tão bem assim, desde que seja feito com equilíbrio, não oferece maiores problemas. O que não pode é você em todas as refeições tomar refrigerante, não tomar mais água. Aí nós teremos um problemão. Não é sobre isso que eu tô falando, mas o fato é que se a minha mãe tivesse me dado refrigerante quando eu tinha lá 1 ou 2 anos, provavelmente eu ficaria viciada em refrigerante hoje. E hoje em dia, algo que muitas pessoas são viciadas, eu não tenho vontade nenhuma de tomar. Então não se preocupe, se o seu filho tá estendendo a mãozinha pra pegar uma coisa, é provavelmente porque ele quer brincar. A menos que ele já tenha provado alguma vez, aí ele sabe o gosto e quer de novo. Foi só uma pincelada sobre um assunto que realmente me deixa muito angustiada, porque me dá pena da criança, porque a criança ela não sabe escolher. Ela não pode escolher, quem escolhe são os pais. E aí quando chega um pai desse no consultório e você fala, olha pai, não é recomendado dar açúcar pra sua criança, pro seu filho, até os 2 anos de idade, porque isso pode alterar o paladar dele, o pai fica bravo com você e briga com você. E é por isso que eu não gosto e não quero fazer pediatria, porque eu imagino que deve ser muito desgastante para um profissional ficar ouvindo isso a vida inteira. E já ouvi falar de pediatras que antigamente era muito mais fácil e muito melhor ser pediatra. E hoje em dia tá muito difícil por conta disso. Você não pode falar mais nada que os pais já ficam irritados. Mesmo que seja apenas um conselho ou uma orientação profissional que eles não têm obrigação de seguir. Só um desabafo. Não faria pediatria. Dermatologia, também não quero fazer dermato. É uma especialidade que eu não me atrai muito, pra falar bem a verdade. Pode ser que no futuro eu me surpreenda que nem eu tô rindo, mas atualmente não é algo que me deixa interessada. Tanto pela parte estética, porque dermato envolve muito estética, quanto pela parte mais de doenças dermatológicas, eu não me interesso muito. Não é uma área que eu gosto. Terceiro lugar, ortopedia. Mais que sim, eu falei que me surpreendeu nesse semestre. Continuo não querendo fazer, porque eu não gosto de osso. E também pelo mesmo motivo que eu tinha falado antes, eu descobri que é extremamente difícil a residência, é extremamente difícil você passar para uma boa residência, e depois da residência ainda tem a prova de título. E eu não fiquei muito feliz em saber disso. Então eu não quero fazer ortopedia. E também porque, apesar de que eu gosto de ver coisas sangrentas, eu tenho um pouquinho de agonia de ouvir barulho de osso quebrando. Eu não sei se seria muito interessante eu fazer orto. Quarto lugar, e é nessa hora que eu perco a minha melhor amiga, medicina de família. A medicina de família, ela é uma medicina de base. Então não é porque a medicina de base que é mais fácil ou menos importante. Na verdade, muito pelo contrário, a medicina de família é muito importante. E é uma das medicinas mais importantes que a gente tem. Porque se ela fosse bem fundamentada, nós não teríamos tanta fila nos hospitais e pra especialista. Mas tirando toda essa lacração, eu acho que eu não gostaria de fazer medicina de família, porque eu acho um pouquinho monótono. Pelo menos é a minha impressão quando eu vou pro posto. Claro, eu gosto do estágio lá, mas eu não me vejo fazendo isso pra sempre no futuro. E também porque, infelizmente, a gente não tem muita progressão de carreira pra médico de família. E isso é um pouquinho decepcionante e óbvio que afasta muitos profissionais bons da área. E por último, a última especialidade que eu não faria, geriatria. É agora que eu perco a minha irmã, porque ela está quase se formando em geriatria. Ela é R4. Não faria geri, pelo mesmo motivo da medicina de família. É uma medicina muito de acompanhamento a longo prazo, ficar vendo toda hora como é que o paciente tá. Eu não sei se é uma medicina que eu acharia interessante, porque provavelmente eu acharia um pouco monótono. Não que não seja importante, longe disso, mas eu não gostaria de trabalhar com isso por muito tempo. Eu até acho que talvez, quem sabe, até meus 30, 40 anos eu ia gostar. Mas depois disso pode ser que eu ia me irritar e ia cansar um pouco. E eu tenho que pensar nisso quando eu for escolher minha especialidade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo qual especialidade você faria ou não faria, em qual ano da medicina você tá, ou então se você quer entrar na medicina. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar para seus amigos, se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e me seguir no meu Instagram, porque lá a conversa é muito mais dinâmica, rápida e eficiente com vocês. Beijo, gente, até mais!